Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: passou um novo plano diretor aqui de São Paulo. E eu vou mostrar em detalhes isso, porque eu quero, desmistificar alguns conceitos que são senso comum, e 2, acabar com a sua esperança de que as coisas vão melhorar. Vai melhorar um pouquinho só, mas tá longe de ser o ideal. E eu vou mostrar isso em detalhes, porque, de novo, sempre que eu falo de plano diretor, não importa em qual cidade você está. Ah, mas eu tô em Salvador, cara. Pô, mas eu tô em Fortaleza. Putz, mas eu estou em Garanhuns, cidade onde o Lula nasceu. Não importa. O plano diretor de São Paulo, que é a maior cidade do país, interfere e influencia no plano diretor da tua cidade. E como todas as grandes metrópoles estão crescendo aqui no Brasil, é importante que você saiba, tá, que o plano diretor vai fazer delas lugares maravilhosos para se viverem ou lugares terríveis para se viver. Tá? O lance é o seguinte, existe uma proporção, eu esqueci o nome agora do nome do cara que descobriu essa proporção, que é uma proporção de desequilíbrio, né? Que é uma proporção de como a distribuição de tudo no universo é desequilibrado. Então vamos dar exemplos aqui. Se você pegar, por exemplo, o universo como um todo, pega o universo como um todo, a esmagadora maioria da matéria do universo está concentrada numa pequeniníssima minoria de espaços. Como assim? Você tem muito mais vácuo do que distribuição uniforme de partículas no universo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: sempre tem muito para poucos. É sempre assim, em tudo. Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar dinheiro. Todas as sociedades humanas têm um acúmulo imenso de capital na mão de poucos e muita gente com pouquíssimo capital. Isso sempre acontece em todos os lugares. Você quer ver outra coisa? Que é onde interfere no nosso plano diretor? Se você pega a distribuição humana na Terra, você vai ver que há um aglomerado de pessoas em poucos espaços e muito poucas pessoas na grande massa de terra que existe ao redor do nosso planeta. Vamos dar um exemplo do estado de São Paulo, por exemplo. Se você pegar o estado de São Paulo, 90% da população se concentra em 10 cidades. Mas o São Paulo tem 645 municípios. Mas as pessoas não se distribuem de forma uniforme. As pessoas se concentram nas grandes cidades. E a cidade de São Paulo é a maior concentração do país. Por isso que o plano diretor da maior cidade, que aglomera mais gente do país, é tão importante. Nós vamos mostrar algumas modificações desse plano diretor. O que aconteceu no plano diretor de São Paulo? Antes, é importante você saber o seguinte: o plano diretor tinha uma previsão legal de acontecer a sua revisão. De 10 em 10 anos a gente revisa o plano diretor. A revisão que deveria ter sido feita, que é essa daqui, ela deveria ter sido feita em 2021. Essa revisão estava programada para o primeiro ano da nova prefeitura. Lembra que foi a eleição que eu disputei? E eu falei tanto, gente, a gente tem que falar de plano diretor, é a coisa mais importante que vai acontecer. Se a gente perder essa chance só daqui a 10 anos, eu não sei o quê. Vocês lembram disso? Pois é. Por que não aconteceu em 2021? Por causa da pandemia. Se não me engano, foi o Ministério, acho que foi o Ministério Público que falou: adia a votação. Por que adia a votação e adia o debate do plano diretor? Porque isso exige, por peso de lei, a participação da sociedade civil, seja por associações de bairro, seja por especialistas, seja pela participação direta em audiências públicas, tá? E isso foi adiado para agora. E agora passou e eles votaram. Então vamos lá para entender exatamente o que aconteceu. Passa ao começo da matéria que o que interessa de fato é a tabela, né? Vamos passar lá para baixo. Aí, ó, essa tabela. O que eles fizeram? E assim, até parabéns pelo G1, pela tabela. As conclusões são péssimas, tá? Não, desculpa. Sobe no subtítulo. Vamos subir no subtítulo. Sobe lá. Vamos lá. Novo plano diretor, vejo que muda na cidade de São Paulo. Vereadores aprovaram por 44 votos a 11 a revisão do projeto, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes. Aí, olha como já vem no subtítulo da matéria. Entidades da sociedade civil e grupos de urbanistas se manifestaram contra o texto. Então, assim, a matéria já tá tipo assim, algo ruim aconteceu. E aí eles põem a tabela, e eu vou mostrar a tabela, e a gente vai entender o que muda em cada lugar. Vai descendo. Vamos lá. Aqui ele colocou como era antes,
como era a primeira versão do texto e como acabou ficando. Porque é sempre assim, sempre que você apresenta um texto, ele tem ali algumas gorduras para você queimar, ele tem alguma margem de erro para você ir negociando, e ele chega onde você, né, você sendo o mínimo que você quer passar ali. Então vamos lá. Prédios nos eixos de transporte. O que são eixos de transporte? Então vamos supor que eu estou num prédio lá na 9 de julho. Cara, tem um corredor de ônibus na minha frente, tem ponto de ônibus na minha frente, tem estação de metrô perto. Vamos supor que eu tô na Paulista, eu tenho lá a estação na Paulista, na Consolação, tem estação na Consolação. Então, são eixos onde eu tenho fácil acesso a pé ao transporte público. Prédios mais altos podem ser construídos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. A primeira versão do texto ampliava isso para a distância de 1 quilômetro. Eles negociaram e esse raio voltou para 700 metros, o que a meu ver é um absurdo. Por que é um absurdo? Gente, é óbvio que você tem que ampliar a possibilidade de se construir de forma vertical a muito mais distância do que a 1 quilômetro dos eixos de transporte. Porque a ideia não é só que as pessoas estejam perto do eixo de transporte. A ideia é que morem mais pessoas em menos espaço para que você tenha mais demanda, portanto mais oferta de serviços ali. A gente tem que parar com essa ideia de fazer o seguinte: eu quero que a pessoa que mora longe tenha que vir até tal lugar para ter tal serviço. A gente tem que pensar o seguinte: essa pessoa mora longe, então vamos fazer com que mais pessoas morem lá para que a oferta dos serviços chegue lá. É isso que a gente precisa. Prédios altos nos miolos dos bairros. Construtoras podem ser prédios com área útil 2 vezes maior do que a área do terreno. Ou seja, um terreno de 1.000 metros pode receber um edifício de até 2.000 metros. Isso é a regra pro miolo de bairro como era antes, tá? Como era até hoje. O que é o problema aqui? A gente tem que lembrar que você tem muitas vezes leis de recuo. Então muitas vezes você compra um terreno de 1.000 metros, você tem os recursos para obedecer, você não pode construir 1.000 metros para cima. Porque você tem todos os recursos. Então você tem, além da limitação de altura, a limitação dos recursos, que é outro absurdo. Quando você começa a criar recuo, quando você recua a construção de onde as pessoas passam, você desincentiva o andar a pé. Existem estudos, tá? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que mostram que quanto mais próximas as construções estão da calçada, mais as pessoas andam naquela calçada. Eu posso dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, na Faria Lima, você pega ali aquele prédio onde está o Google, onde está o YouTube, que são 2 prédios assim ligados no meio, um negócio até bem bonito. As calçadas são largas. Geralmente você só vê pessoas andando ali na hora do almoço, que é o cara que sai do prédio e vai buscar um lugar para almoçar e ele volta pro prédio. Você não vê pessoas passeando ali a pé, é muito difícil. No máximo, no final de semana, você vê ali, por causa da ciclofaixa, a galera circulando. Por quê? Porque você não tem permeabilidade no andar térreo. Você não tem o que muitas pessoas viajam para ter, né? Você viaja para Buenos Aires, você viaja para Paris, você viaja para Barcelona, você viaja para Tóquio, você viaja para um monte de Nova York. Para você ter a experiência de você estar andando na rua, você tem uma lojinha sei lá, de comida aqui, você tem um cabeleireiro ali, você tem uma loja de roupa não sei aonde, você tem um pet shop aqui perto, porque aí você vai vivendo a cidade. E este tipo de vivência, inclusive, traz segurança pública. Existe um conceito chamado olhos da rua. Quanto mais pessoas estiverem circulando na rua, mais segurança você tem. Né? Basta você pensar o seguinte: imagina que são 10 horas da noite, você é uma menina voltando sozinha do seu cursinho. Você prefere estar andando às 10 horas da noite numa Paulista com muita gente andando para lá e para cá? Ou você prefere estar numa rua no meio do bairro de Moema, cheio de prédio, com aquelas calçadas absolutamente lisas, aqueles muros de prédio e ninguém passando na rua? Poxa, é claro que você prefere estar na Paulista. É claro que você prefere estar na Consolação, numa área movimentada. Porque quanto mais gente está na rua, mais segurança você tem. E esses recuos e esses limites de altura são um contrassenso no que a gente quer. Certo? Volta lá na tabela. A primeira versão do texto amplia o coeficiente para 3 vezes o tamanho do terreno. E o que aconteceu? Continuou. Então, essa parte original do texto continuou. Vagas de garagem. Outro erro aqui. É permitida uma vaga de garagem por unidade de apartamento, independente do tamanho. Então, antes era assim. Ficou um absurdo aqui. Tá? Você comprava, sei lá, um apartamento de 400 metros quadrados, morava você, sua mãe,
sua avó, seus filhos, tua tia, você tinha uma vaga de garagem, cara. Você não podia construir mais do que uma vaga de garagem. O que é um absurdo, claramente. E aí, a versão do texto é permitido uma vaga de garagem por unidade de apartamento que tenha no mínimo 30 metros quadrados. Então, eles falaram assim, ó, se você tiver 30 metros quadrados no mínimo, você pode ter uma vaga de garagem. Senão, nem vaga de garagem você pode ter. Como que ficou agora? Para ter direito a uma vaga, os apartamentos nos eixos de transporte devem ter no mínimo 60 metros quadrados. Então, se você está próximo do metrô, se você está próximo de um ponto de ônibus, para você ter direito à vaga de garagem, você tem que ter um apartamento de no mínimo 60 metros quadrados. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque se você comprar um apartamento de 50 metros quadrados e você tiver um carro, você tem que ter o direito de ter uma vaga, cara. Você não vai desincentivar o uso de carro proibindo vaga de garagem. A pessoa não vai falar, poxa, eu ia ter um carro, mas agora que eu não tenho vaga de garagem, eu vou andar de metrô e ônibus. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá? Isso é outra aberração. Vamos lá. Fundurb. O Fundurb é a tal da outorga onerosa que eu expliquei para você. Você compra um terreno e aí você tem a possibilidade de construir no máximo 2 vezes esse terreno. Só que você fala, não, eu não quero construir 2 vezes. Eu quero construir 10. Eu quero, sei lá, fazer um prédio de 15 andares aqui. Tá? O que você faz? Você paga a outorga onerosa, o que é um absurdo. Muitas vezes, como eu já falei várias vezes, a outorga onerosa por metro quadrado, a autorização, o papel, ó, este papel que deixa você construir é mais caro do que o próprio terreno e a própria construção. Então vamos lá, você vai comprar um terreno sei lá, cujo metro quadrado é 10 mil reais, estou dando um exemplo. Aí a construção é mais 10 mil reais por metro quadrado. Então a tua obra vai custar 20 mil reais por metro quadrado aproximadamente. O papel, a autorização é mais do que isso às vezes, cara. Às vezes o papel, você pode construir mais metros quadrados, custa 30. Por quê? Porque isso é feito por meio de leilão de outorgas onerosas finitas. Eles pegam, olham uma determinada região da cidade e falam, aqui nós vamos construir, nós temos X ampliações de terreno. Temos X lá, ampliações de potencial construtivo. Que comecem o leilão. Eu quero um pouquinho aqui, quero um pedacinho ali. Quando vai chegando nas últimas, vai ficando cada vez mais caro. E quando acabar, acabou. Então, você tem essa aberração, cara. Você paga mais de papel do que de terreno e construção. E aí, o que você faz quando você constrói um imóvel desse jeito, que o imóvel ficou absolutamente caro? Você expulsa as pessoas que não têm condição, que não têm grana daquele lugar. A esquerda gosta muito de falar de um conceito chamado gentrificação, né? Que você desenvolve demais um lugar e aí você expulsa os pobres de lá. Não há nada mais elitista do que você, por meio de uma artificialidade, por meio de uma burocracia, este papel custa tão caro que só rico vai conseguir morar aqui. Isso é a coisa assim mais elitista que pode existir. Tá? Então vamos lá. Como que era antes? Construtoras pagam uma taxa adicional, outorga onerosa, como eu falei, para construir empreendimentos maiores. Como que como que o texto queria que ficasse? Construtoras poderiam trocar pagamentos para um Fundurb pela realização de obras na cidade, o que é uma coisa maravilhosa. Meu irmão, vamos flexibilizar isso aqui? Em vez de você pagar esta porcaria para o poder público que vai jogar esse dinheiro na lata do lixo, vai gastar com funcionalismo público, vai gastar com corrupção, constrói uma benfeitoria. Então, eu quero construir um prédio aqui de 30 andares. Cara, eu quero construir um prédio de 30... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o prédio e para compensar, eu vou construir uma praça aqui, legal pra caramba aqui para as pessoas conviverem. Não, nós não queremos. Nós queremos o dinheiro no bolso do poder público. O que aconteceu com o texto? Voltou no que era antes. Retorna ao status atual com pagamento ao Fundurb. É isso. Mirante de Santana. Isso aqui é uma coisa que até eu acho... Isso aqui é um bom argumento, tá? Há uma lei de 1971 que protege o Mirante de Santana de construções mais altas do que ele. O que é o Mirante de Santana? O Mirante de Santana é um prédio construído, se não me engano, nos anos 20, tá? É na zona norte aqui de São Paulo, num ponto muito alto. Inclusive, é o melhor ponto para você ver a cidade. Putz, eu quero ver, sei lá, a serra, você vai lá. Eu quero ver os fogos, você vai lá. Eu quero ver, enfim, quero ver lá. E lá existe um prédio que, inclusive, é utilizado para estudos meteorológicos, certo? Existe uma lei que protege que nenhuma construção possa ter mais do que a altura desse mirante. Por quê? Porque pode interferir na medição dos ventos, etc. Eu entendo a argumentação dos dois lados, né? Olha, é importante ter o prédio ali, mas eu também entendo o seguinte, irmão. O tempo passa, nós estamos na era da modernidade. Se nós aqui, o São Paulo não poderia ter, por exemplo, um arranha-céu?
Não, é que assim, ó, a topografia do terreno, ela não é plana. Sim. Então, você pega lá onde ele tá aqui alto. O que não poderia... Vamos supor que você está num bairro baixo. Você não pode construir um super prédio que passaria aqui do mirante dele. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, independente da altura absoluta, da altura relativa do teu prédio, a altura absoluta dele em relação... Aliás, não importa a altura absoluta do teu prédio, a altura relativa dele não pode ser maior do que a altura do mirante, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu estou perto de um morro, então eu estou num lugar alto, eu não posso construir um prédio que vai, de modo relativo ao mirante, passar da altura dele. Eu entendo a argumentação, tendo a discordar, tá? Que se modernize os métodos de pesquisa, que se modernize os métodos de avaliação meteorológica, tá? A gente não pode travar uma cidade inteira porque existe um prédio do início do século XX que está num lugar alto e eu acho que, né, é mais produtivo você modernizar isso eventualmente, mas enfim, essa é realmente uma argumentação complicada. Mas o fato é o seguinte, está aqui a tabela do que mudou. E o que o João fez? O João ouviu o Rubinho, né? E ainda o colocou como um vilão. O relator aqui acha isso. E colocou um monte de especialista para falar besteira. E eu quero ir na parte da matéria que fala besteira pra gente ir refutando. Desce na parte dos especialistas. Vamos lá. Prédios mais altos. Aí eles vão pondo tópico a tópico e pondo os especialistas falando. Quando você amplia, você incide em lugares que antes eram de preservação, de um menor adensamento, e você está ampliando muito onde pode adensar. A gente não tem controle se a cidade suporta esse adensamento todo, ponderou Joyce Reis, diretor de políticas públicas do arquiteto. Vamos lá, Joyce, deixa eu te falar uma coisa. Se você fala em não adensar, se você fala assim, eu não sei se a cidade comporta esse adensamento todo. Sabe o que você está fazendo? Você não está brecando as pessoas de chegarem em São Paulo. Você não está brecando o crescimento populacional natural da cidade. Você não está fazendo isso. Você não está falando, gente, está muito denso aqui, vamos parar de vir? Você não está fazendo isso. Você está falando o seguinte, já que eu não quero adensar esta região de São Paulo, que são as regiões melhores, você chegou agora, você é um pobre, vai lá para Goianás, azar o teu. Meu irmão, vai lá para Brasilândia. Meu irmão, vai lá para o Jardim Ângela. Vai lá para a Casa do Chapéu. Então você, quando você fala em não adensar, você não está preservando. Como é que ele fala assim? Você não está preservando essas... Você não está fazendo isso. Você está empurrando as pessoas para lugares longínquos e acabando com a qualidade de vida dessas pessoas, inclusive com a expectativa de vida dessas pessoas, tá? A expectativa de vida nas periferias chega a ser, em média, 10 anos menor do que a expectativa de pessoas que moram nas áreas centrais das cidades. Tá? Vamos descer, tem mais um pouco. Sobe um pouquinho, sobe. Aí, para, desce um pouquinho, desce um pouquinho mais. Aí. A gente tem que tomar cuidado porque eles também mudaram a base com que isso se calcula. Antes, quando a gente estava falando de 1 km ou 600 metros, eram as quadras que entravam dentro, né? Que provavelmente era que estavam dentro de um raio, apontou Bianca Tavolari, né? Agora são 700 metros e todas as quadras que tocam, mesmo que seja um pedacinho, passam a fazer parte do eixo. Essa alteração pode parecer um recuo, mas na verdade tem pouquíssima diferença em relação ao que estava. Deixa eu traduzir para você. O que estava dizendo é o seguinte, a base era o seguinte, se você tinha uma quadra que estava de frente a um eixo de transporte, esta quadra era considerada ali, já contava pelos 600 metros, etc. Agora não. Agora se você tem uma outra quadra que toca uma quadra que está de frente com um eixo, essa quadra pode ser considerada também uma base para você iniciar o raio dali, o raio de 700 metros. Então isso significa uma ampliação, tá, da permissibilidade de verticalização em alguns lugares da cidade. O que para mim é um contrassenso, como eu falei. Para mim tinha que poder tudo. Ah, mas tá longe do eixo. Dane-se, verticalize ali, tá? Vamos lá, desce um pouquinho mais. Segundo ela, a lei anterior tinha o objetivo de concentrar o adensamento construtivo próximo de transportes de alta capacidade e adensar com mudança de modal. Eu vou morar perto do metrô, não vou ter carro, exemplificou. Isso ajuda a cidade no congestionamento e em termos de poluição e qualidade do ar, saúde como um todo, apontou. Agora essa verticalização vai poder acontecer em qualquer lugar, ou seja, reforçando os velhos modos individuais motorizados que estruturaram a nossa cidade dos carros, afirmou. Não, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Você está dizendo, e realmente, São Paulo foi desenvolvida, principalmente a partir dos anos 50,
por conta do lobby da indústria automotiva, né? Inclusive o Francisco, esqueci o nome, o sobrenome, caramba, esqueci o nome dele agora. Ele basicamente construiu a cidade através dos nossos anéis concêntricos viários. Foi uma cidade planejada para o uso de carro, o que é um erro, tá? O que é um erro de fato. Agora, qual é o remédio para isso? É você não adensar a cidade? Não, cara. Porque quando você não adensa a cidade, de novo, você empurra as pessoas para as periferias. E aí você estimula ainda mais a necessidade do transporte. O que nós temos que fazer? Trazer essas pessoas para cá. Como eu mostrei na outra vez, se você pega ali o Parque do Ibirapuera e você pega o mapa e vira... Imagina que você está olhando o mapa assim, você está olhando de cima o mapa. Aí você faz assim com o mapa. Você vê que no Parque do Ibirapuera e os arredores, você não tem verticalização. Ou seja, é muito pouca gente, por exemplo, com acesso a pé ao parque. Como é que você vai para o Parque do Ibirapuera hoje? Você não vai a pé, cara. Você tem que pegar carro. O parque em si, ele é rodeado de avenida. Não é nem de rua, é de avenida. É um parque feito para você chegar de carro. Tá errado isso. Compara com o Central Park de Nova York. É um parque rodeado de prédios. Ele não é amigável para você ir de carro. Você não tem nem onde parar o carro. Você tem que ir a pé no Central Park. Tá? Então é o contrário. O que vocês estão falando, na verdade, promove o contrário. Tá? Desce mais, desce mais. Sobe. Essa parte é engraçada aqui, ó, que eles falam assim, ó. Paulo Santoro informou que São Paulo produziu 100 mil unidades de habitação com um preço de até 350 mil entre 2014 e 2019. No entanto, apenas 15% dessas unidades foram feitas nos eixos. E grande parte das unidades produzidas nos eixos eram pequenas e com metro quadrado caro. Das 15 mil condições próximas do transporte, tiveram tanto uma diminuição da sua área, quase metade dessas unidades tem até 25 metros quadrados, ou seja, não cabe uma família confortavelmente, e elas são caras. O preço praticamente duplicou de 2008 para 2019, mas aumentou quase 40% de 2015 para 2019. E é verdade. É o que a gente tem dito aqui o tempo todo. Por que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro, pela inflação normal. Segundo, pela crise econômica que nós passamos. Mas terceiro, e essa é a parte que eu quero que você entenda, justamente por causa de outorga onerosa. Justamente por conta da dificuldade, não só de outorga, da dificuldade de você ofertar o produto. Então é o seguinte, se você tem muita demanda, muita gente querendo morar em áreas centrais da cidade, muita gente querendo morar perto dos eixos de transporte, só que você não tem a capacidade, você não tem a possibilidade de ofertar isso, você tem uma pequena oferta de imóveis, o que vai acontecer com o preço do imóvel? Ele vai subir. Isso é nítido. Para diminuir o preço dos imóveis, é claro que você precisa falar de diminuição do preço do cimento, do diesel, de tudo isso. Mas mais do que isso, você precisa falar de uma ampliação de oferta. Você precisa fazer com que mais imóveis apareçam para serem comprados nas melhores regiões de São Paulo. Então o que vocês estão falando é um contrassenso. Esse produto está muito caro, então vamos restringir ainda mais a construção desse produto. Tá ao contrário, cara. Desce aí. Bairros históricos. Essa parte aqui, desculpa, essa parte é risível. Olha lá. A representante dos Institutos dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo, contou que os bairros com construções históricas e comunidades tradicionais, sobretudo negras, podem ser apagadas com o processo de verticalização. Ela utilizou o exemplo do Bexiga na região central da capital. Uma área em que o plano vigente já estabelecia maior adensamento nos eixos era no Bexiga, um lugar com inúmeros imóveis de patrimônio histórico que estão em um processo de tombamento e uma população negra que é residente há muito tempo ali e que tem uma vulnerabilidade em relação ao aumento dos preços dos imóveis, explicou. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Gente, você não pode mexer ali porque tem um monte de prédio tombado e tem uma população negra que mora ali. Pelo amor de Deus, cara. Isso é a romantização da subcondição humana de habitação. Gente, pelo amor de Deus. Quem mora em lugar tombado, só tem... Geralmente é o seguinte, quem mora ou quem está próximo a um lugar que tem prédios tombados, ou é multimilionário, ou é um cara ultra trilhardário, que ele tem ali um patrimônio. Eu sei, por exemplo, a família Jafé, aqui em São Paulo, que é uma família tradicional, tem inúmeros imóveis tombados. Eles são trilhardários. Mas eles podem morar no imóvel tranquilamente? Podem, desde que... Podem até... Depende do imóvel. Você tem uma permissão de uso desde que você não mexa em nada. Você não pode pôr ar-condicionado, você não pode consertar gesso, você não pode... Pra você pintar uma parede, cara, é uma... Não, assim... aqui em São Paulo não tem um lance que você mantém a fachada, mas você... Não tem. Em Salvador tem. É raríssimo, são raríssimos os casos, que é um caso certo. Você mantém a fachada e usa o imóvel pra dentro. Em Salvador o Pelourinho todo é assim.
Que é o certo. Porque aí você dá vida ao lugar. Aqui não. Aqui você não pode, cara, você não pode pintar uma parede. Então esses caras muito ricos, que conhecem gente que tem poder, né? Ó, preciso de uma autorização no Condefat pra pintar parede. E o cara dá um jeito lá e consegue. Ou você é um multimilionário, ou você é um cara absolutamente pobre que não tem onde morar. E aí você mora num lugar caindo aos pedaços. Então para de romantizar. Não é que existe ali uma população negra que está bravamente resistindo à modernidade e mantendo os patrimônios públicos. Não é verdade. Você tem pessoas que infelizmente não têm o poder de escolha de onde elas vão morar e elas ficam em condições subhumanas de habitação, tá? Para que depois um especialista olhe lá e fale: ai, que bonito. Olha esse prédio que foi construído em 1911 e aqui ele tá caindo aos pedaços, mas é importante que essa população negra aqui preserve esse lugar. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. E outra, a maior permissibilidade do plano diretor, infelizmente, não altera as leis de tombamento. Você não pode reformar, você não pode mudar o uso, você não pode mexer num prédio tombado. Então, assim, aí tem ali, urbanistas criticam o texto, enfim, e fica isso. Só para resumir, para a gente sair desse assunto. Nós tivemos algum avanço no plano diretor? Nós tivemos algum avanço. Só que o avanço foi tipo assim, 5% que deveria ser. A verdade, amigos, é que nós perdemos a chance, tá? Uma chance que acontece, uma janela que acontece de 10 em 10 anos, para realmente revolucionar a cidade de São Paulo e com isso revolucionar o Brasil. O que nós fizemos foi um passo, assim, imagina que você tem uma escada para subir que tem ali, sei lá, 600 degraus. Nós subimos 3. E só daqui a 10 anos a gente pode subir mais degraus. Tá? E é óbvio que a galera vai meter o pau sem saber o que tá falando. No fim das contas, a gente vai mudar muito pouco. O que é triste, porque deveria mudar muito. Tá? Então os problemas vão continuar. Nós vamos ter problema de habitação, nós vamos continuar com problema de trânsito, nós vamos continuar com problema de segurança. Nós vamos continuar com tudo isso, cara. Os imóveis vão continuar caros. O transporte público vai continuar lotado. Vai dar um alívio. É como se tivesse uma goteira, o balde está transbordando, você tira e põe um balde maior. Só que a goteira continua lá. Infelizmente é isso. Só daqui 10 anos a gente vai ver o que a gente vai fazer, tá bom?